Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Cerebrando, temporada 4, episódio 21. E aí, como a gente sempre faz por aqui, trouxemos um convidado mais que especial para bater um papo com a gente aqui. E vamos falar um pouco sobre saúde mental, sobre liderança, sobre ambientes corporativos e até sobre Índia no meio aqui. Quer dizer, não sei se pode, agora eu já falei na abertura, né? Estamos aqui com o Marcelo Pirani. Fala, Marcelo, seja muito bem-vindo, cara. Ivo, obrigado pelo convite, você, o Fábio, o Diogo, né? Estou à disposição aí, vamos embora, vamos conversar sobre os assuntos que você achar ou que vocês entenderem que são relevantes aí para o público, né? Vamos embora. Vamos nessa. Não dá muita liberdade pra gente não, viu, Marcelo? Porque podcast sem roteiro é complicado. Vamos Assim que é nessa. bom, né? Vai ver que rola o que vai do coração, né? Acho que é É mais legal. exatamente isso. Foi na mosca. E aí, Fabião, fala, Diogo, como é que vocês estão? Legal, boa noite, boa tarde, bom dia. Depende de vocês, que horas vocês vão estar ouvindo, sejam todos bem-vindos. O Marcelo é um profissional fantástico, um amigo, uma pessoa próxima que a gente conhece e se inspira. Tem mais de 20 anos à frente da empresa Cenário Training e há quase 10 anos à frente também como diretor na BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, e ajudando a organizar o maior congresso de gestão de pessoas na América Latina. Fora algumas questões muito interessantes relacionadas, obviamente, à gestão de pessoas, lideranças, times, enfim, de alta performance, mas algumas viagens que a gente vai estar explorando aqui com o Marcelo. Mais uma vez, muito bem-vindos. Marcelo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra ter você aqui conosco para comentar sobre assuntos tão interessantes, tão legais, com a tua experiência, com toda a parte do Conar, tudo que nós estamos também envolvidos nisso. Então, Ivo, Fábio, obrigado pela companhia de sempre e vamos lá que com certeza temos muita coisa para falar e cuidado, porque se depender de nós, dá umas 2 horas, 3 horas de podcast. Ah, vai fácil, viu? Ô, Marcelo, é muito legal a gente começar a discutir sobre ambiente corporativo, ter a sua visão um pouco do que está acontecendo no mercado com essas mudanças todas agora. Mas eu queria te pedir para você apresentar um pouco o pessoal te conhecer também. E em seguida, fala um pouco pra gente aí, cara, que vivência é essa que você resolveu ir embora pra Índia e ficar um tempo, e aí você volta pra cá chacoalhando tudo no ambiente corporativo. Ivo, você sabe que eu sou jornalista de formação, né? Jornalista tem um pouco essa alma nômade, né? Essa alma da falta de rotina, né? E da busca por novas descobertas. Então, eu acho que isso sempre me motivou e sempre me movimentou desde o início da minha vida, eu posso dizer, né? Então, eu comecei minha carreira trabalhando em rádio, depois eu fui trabalhar com produção artística, fazia frente para vários artistas aí, né? Então, aí até hoje, alguns que já nos deixaram, mas depois eu decidi fazer uma pós-graduação, né? Fiz uma pós-graduação no ITA, em parceria com a SPM, que a minha avó até me dizia, falou assim, meu filho, agora você vai trabalhar de verdade, né? Porque aí a pós-graduação trouxe de volta para o planeta, né? Porque rádio, né? Evento que eu fazia muito e tal, não era para ela, não era trabalho, né? Mas, e aí depois, obviamente, entrar um pouco para o ambiente corporativo, que resultou também no final, aí, numa experiência até no poder público. Eu fui secretário de Comunicação, Esportes e Turismo, numa cidade de aproximadamente 200 mil habitantes, né? E assim, eu nunca tive filiação partidária, mas entrei com uma cabeça muito técnica, mas aprendi muito. Para mim, na minha vida profissional, talvez tenha sido uma das mais valiosas experiências, porque me ensinou a entrar e sair dos mais diversos ambientes, né? Me ensinou a pegar numa mão calejada e pegar numa mão cheia de cremes, né? E me ensinou a comer mesmo pão com ovo e salmão de primeiríssima qualidade. Então, acho que, mais do que tudo isso, me inspirou e me motivou a mostrar as pessoas de uma maneira geral, né? A importância das pessoas. E quase ao final dessa minha passagem pelo poder público, eu comecei a dar aula numa instituição que era focada na hospitalidade, que é o SENAC, lá em Campos do Jordão. Eu dava aulas lá na pós-graduação e eu falei, cara, eu acho que é isso aqui que eu quero para mim.
E mudei mais uma vez, né? Mudei mais uma vez e comecei a trabalhar em Campos do Jordão, concomitantemente, até o momento em que, quando eu saí de lá, saí da prefeitura, eu fui convidado por uma consultoria e comecei a trabalhar desenvolvimento único e exclusivamente no ambiente de hospitalidade, né? Então, restaurantes, hotéis, né? Fiquei nessa durante 2 anos e aí fui procurar outras vertentes mesmo para desenvolvimento de liderança. Então, já se vão aí 20 anos, né, nesse trabalho, né? E, obviamente, recheado aí de muitas experiências e, mais importante de tudo, sabe? Aprendizado. Eu acho que eu sou movido a aprendizados. O que eu posso aprender e quais são as lições. E não é da boca para fora, não. Eu sou um aprendedor, eu acho. Sou um cara ligado efetivamente nas. Sou plugado nos aprendizados. Isso me faz sentir vivo e me faz, sobretudo, poder compartilhar isso com as pessoas de uma maneira geral. Então, acho que tem essas vertentes aí. Mas, cara, a gente quer saber a história da Índia também. Como é que no meio disso aí tudo você foi parar na Índia, né? Só aprendizado, só um ponto. Eu acho bem legal você falar isso, porque quanto mais a gente envelhece, e envelhecer é um privilégio, né? A gente percebe que a gente não sabe nada. Tem muita coisa a aprender, né? Eu acho que essa é uma das coisas que estão na vida bem interessante. E a gente compartilha muito disso aqui também. E a gente quer saber da Índia, cara. De onde veio a ideia e como é que foi essa temporada lá? Então, a Índia foi muito assim. Não foi uma escolha de se falar assim, não, eu quero muito ir para a Índia, né? Foi um programa que o Rotary Club faz, né? Eu fazia naquela época, para jovens profissionais. E aí você passava por uma série de entrevistas, né? E eles chamam de intercâmbio de grupo de estudo. Eu sou muito grato ao Rotary Club por isso. Eu nunca fui rotariano, mas meu pai conviveu com isso, né? Eu convivi isso com o Rotary enquanto eu era muito jovem, né? Moleque. E sempre gostei muito do ambiente. E um dia alguém falou assim: Marcelo, você podia participar, que eu acho que você tem todo o potencial para estar num grupo desse de intercâmbio de grupos de estudo. E aí eu fui assim, sem grandes, né, expectativas. Gostei, fiz uma leitura, fiz. Num ano era para Vancouver. Eu já tinha morado em Vancouver. Eu falei, bom, eu não sei se eu estou muito afim de voltar para Vancouver agora. Eu gostaria de ver uma coisa diferente, mas tudo bem. Eu Mas você volto. pegou você pegou a época boa, né, em Vancouver. É, Que hoje é. em dia tá outra Vancouver, cara, pô. É, eu tenho, Infelizmente, é. eu tenho muito Mas, pouca informação a respeito de Vancouver hoje, mas naquela época era realmente espetacular. Era espetacular. Eu morei em Vancouver e depois, primeiro que eu participei no Rotary Club foi Vancouver e Seattle. Então era metade do tempo em Vancouver, metade em Seattle. E aí eu não passei, não fui aprovado. No ano seguinte eu voltei e os caras falaram, pô, é Índia. Eu falei, cara, o que eu vou fazer na Índia, né? Mas aí vou lá participar. Vou lá, porque é convite de pessoas amigas, né, que querem o meu bem também. Vou lá, deixa eu participar lá. E aí eu fui, participei, fui aprovado. E aí tive essa benesse de conhecer a Índia. Eu acho que a Índia é uma experiência que vale para todas as pessoas. A gente tem contato aqui no Brasil, né? E talvez mais próximo, né, com proximidades nossas aqui de coisas muito bonitas, né? De coisas edificantes e tal. E a Índia, ela tem um contraste que é muito maior do que o do Brasil, né? Então, esse contraste que eu acho que é a beleza da Índia. A simplicidade, né? O olhar, a espiritualidade, a maneira de encarar. Acho que me surpreendeu muito positivamente, né? Eu digo que eu conheço muito menos países do que eu gostaria, mas se hoje perguntar para mim qual país que você já foi e gostaria de voltar, eu não tenho dúvida de responder que é a Índia. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Foi uma experiência muito enriquecedora, de vida, sobretudo, né, de vida, mas de cultura, de uma série de coisas. E foi um privilégio, né? Porque não foi uma viagem turística, foi uma viagem para viver na casa das pessoas. Cada 3 dias, praticamente, eu mudava de casa, né? Mudava de casa. Então, foi espetacular. e aí o tempo passa, pulam-se alguns anos e estamos aqui hoje com o Marcelo na BRH. E aí, cara, vamos cair um pouco para pessoas agora, para a gente começar a falar um pouco da neurociência no meio também. O que você via, Marcelo? Acho que a gente podia começar com o RH daquela época.
e o novo RH hoje, com essa cultura nova que nós temos aí com relação a essa geração nova que está no mercado, aprendizados, a IA aparecendo? O que você está enxergando nesse cenário? Eu acho que o RH hoje é um RH que tem uma preocupação mais forte com a preparação. Então, eu vejo hoje um RH mais preparado, um RH mais olhando mesmo para o seu desenvolvimento, para perspectivas estratégicas, para dados, né? E assim, como é que o RH? O RH tem uma angústia muito forte, mas muito presente, muito real, que é como é que eu ajudo as pessoas a irem adiante. Então, eu vejo muito isso. E essas angústias do RH muitas vezes se revertem, ou na maioria das vezes se revertem em boas ações dentro das empresas. Eu acho que as nossas empresas melhoraram porque os nossos RHs melhoraram também. Deixaram de ser só, ou ter só a posição de departamento pessoal de contratar e demitir, e começaram a sentar à mesa, né? Eu costumo fazer uma figura de linguagem que é assim: antigamente o RH, as pessoas iam para fora da sala e falavam para o RH: ei, me dá as dicas que eu tenho que falar lá na sala. Né? Contratação e demissão. Depois de algum tempo, o RH entrava na sala de quem decidia e ficava orbitando a mesa, né? Girando em torno da mesa. Hoje o RH senta à mesa. Né? O RH fala assim: pô, aqui eu tenho lugar aqui, eu posso trazer informações relevantes e posso ajudar as pessoas a serem melhores, posso ajudar a gestão a ser mais próspera. Porque tecnicamente, Ivo, Fábio, Diogo, a gente sabe que tecnicamente é mais fácil da gente medir. Estou dizendo que é fácil de fazer, mas é fácil de medir. Quando você começa a entrar na seara do comportamento, aí você começa a ter realmente o desafio. Né? O Peter Drucker falou pela primeira vez essa frase lá em 1939. Pessoas são contratadas pelo currículo e demitidas pelo comportamento. Isso, cara, é mais atual do que nunca. Mais atual do que nunca. Muito. E o RH tem ajudado nisso. Como é que a gente habilita, como é que a gente ajuda, como é que a gente contribui para que as pessoas sejam melhores pessoas. Então, acho que hoje mudou bastante nesse aspecto, principalmente. Eu queria puxar uma perna aqui agora, que a gente está falando disso daí. A gente tem ouvido falar muito hoje de novos departamentos associados à área de recursos humanos aparecendo nas empresas, né? Como, por exemplo, uma diretoria focada em felicidade das pessoas. Hoje tem um parceiro nosso de Stanford que está cuidando também nos Estados Unidos de implementar uma diretoria ligada à compaixão dentro das empresas. Porque, de uma forma quase que direta, quando a gente fala de neurociência, falar de compaixão no ambiente corporativo significa falar de ter menos culpa, né? Da pessoa aprender a tirar ou a desligar ou a podar aquele circuito da culpa, e com isso ela conseguir ter um comportamento melhor. Como que você vê essas iniciativas também, cara? Você acha que, na sua visão, elas são realmente válidas? Elas tendem a trazer essa mudança que o mercado precisa para essa geração nova que está buscando por quero trabalhar menos, quero mais qualidade de vida, mas também quero um salário razoável, enfim. Como é que você está vendo essas mudanças no mercado? Oi, Ivo, eu acho que, assim, nós temos que pensar que gente não muda, né? Gente tem, como é que a neurociência, né? Vocês são muito mais expertos, especialistas nisso do que eu, mas as pessoas são movimentadas pelas emoções. Então, esse não muda, não é que ela não toma novas atitudes nem nada. É que, no fundo, nós somos movidos a emoções. São elas que nos movimentam, são elas que nos catapultam para outros, né, para outros níveis, são elas que aceleram, ou são elas também que não fazem a coisa acontecer, ou não permitem que a coisa aconteça. Então, eu acredito muito nessas iniciativas porque eu acho que as pessoas precisam estar alertas e atentas a esse ponto, a esses pontos, né? Quer dizer, você vai chegar num momento e falar: pô, vou criar uma diretoria de felicidade. Eu sei lá o que que é isso, não sei como é que mede, não sei como é que faz. Não, cara, tem ciência para isso, tem maneira da gente olhar para isso, tem organização para isso. E mais do que tudo isso, tem impacto nas pessoas quando a gente começa a falar sobre isso. Então, eu acho que nós começamos a olhar para as mais diversas atenções que nós precisamos dar às pessoas.
A automatização vai fazer parte, né? Eu me lembro bem quando eu dava treinamento numa agroindustrial em que as pessoas ainda eram transportadas em pau de arara, em caminhão, né? E aí um dia falaram assim, cara, os caras estão chegando aí com as colheitadeiras mecanizadas, né? E aí você fala, cara, vai acabar a foice, né? Os caras não vão mais colher cana com a foice. Nossa, vai morrer gente de fome, não vai ter emprego. Aí você fala, não, como é que a gente automatiza isso? Como é que a gente dá a oportunidade das pessoas prosperarem? Hoje, se tiver 1%, 2% de colheita manual, né, na cana-de-açúcar, talvez seja muito. Eu não sei o dado exato, mas entendo que seja muito. Porque essa automatização, ela vai acontecer. Está aí a inteligência artificial, né? Estão aí os nossos desafios. Mas continua sendo, apesar da automatização, qual que é o nosso papel? Nosso papel é trazer compaixão, é olhar para, né, para a prosperidade, é permitir que as pessoas sejam elas mesmas, é permitir a diversidade, é olhar para a diversidade cognitiva. Então, eu acredito que todos esses aspectos, ou tudo aquilo que a gente tem de iniciativa dentro das empresas, focado em pessoas, são boas iniciativas. Algumas vão naufragar, outras vão prosperar, e é assim mesmo, até com a ciência, né, com os experimentos empíricos que a gente vai fazendo. Alguns a gente acerta, outros não. Com as pessoas é a mesma coisa. Mas eu acho muito relevante que a gente tenha horizontes abertos para expectativas e experiências como essa. E eu só tenho aqui, fica aqui realmente a minha torcida e se depender de mim falar isso nas empresas o tempo inteiro, né, nos meus trabalhos, palestras, etc., eu só estimulo que isso aconteça. Iniciativas que valorizem as pessoas no centro, né, o tempo inteiro. E é um pouco do que as pessoas buscam também, né? Essa questão, quando a gente percebe hoje aquela pessoa ela consegue encontrar um propósito, né? E ela consegue se sentir mais feliz, a gente está falando de ciência na prática, dentro das empresas. Né? E isso reverte muito em produtividade, isso reverte em saúde mental, em várias coisas. E aí eu vou puxar um pouco você, Diogo, para cá agora, cara, porque quando a gente começa a falar dessa questão das empresas de felicidade, de compaixão e tudo mais, o que a gente está dizendo, na verdade, é que o RH está começando a olhar ali para a regulação emocional, para a córtex pré-frontal, para a ínsula, para a amígdala, para o eixo HPA, cara, o sistema límbico, ou seja, estão começando a se atentar um pouco mais àquilo que acontece com as pessoas. E daí vem as dificuldades, né? Porque a gente tem hoje, nessa geração nova, uma dificuldade muito grande com relação a encaixar a cultura da empresa com aquilo que aquela pessoa quer fazer. Né? Em geral, a gente já viu e discutiu várias vezes sobre isso, porque a cultura está mudando bastante e a gente está vendo muita falta de regulação emocional, a IA entrando, uma geração que está vindo com QI menor que o dos pais, que vai acabar gerando várias dificuldades. E aí, do lado da neurociência, o que você enxerga, Diogo? Como que você acha que um RH começa para as pessoas, sabe que é importante falar de felicidade, falar de propósito, que não é só mais o salário? Como superar isso, cara, com pessoas diferentes? Porque não dá para a gente se basear em metodologias únicas, sabendo que estruturas cerebrais diferentes não vão aceitar a mesma metodologia e vai ser complicado conseguir trabalhar. Né? Mas e aí, pegando a neurociência, como que você acha que a gente consegue facilitar hoje a vida do RH quando eu coloco o elemento neurociência, que até então não existia, e a gente sabe hoje que é primordial de ser colocado dentro das empresas? Excelente, Ivo. O Marcelo coloca uma coisa muito interessante, que o ser humano é o ser humano. Então nós temos ali aspectos técnicos, claro, como ele bem disse também, mas nós temos que entender o que a gente fala em vários até episódios, que a fisiologia do cérebro não fomos nós que decidimos. Apesar de você criar, por exemplo, inúmeras técnicas, inúmeros processos dentro de empresas, dentro de hospitais, onde quer que seja, nós continuamos tendo uma máquina que, em tese, o cérebro moderno tem 35 mil anos, como ele é hoje, que possui um guia que são essas questões emocionais. Então, quando as pessoas falam para nós, não, temos que eliminar as emoções das decisões. Não, você não vai conseguir fazer isso. Você não vai conseguir fazer isso. Então, quando você tem, Ivo, empresas que testaram e que colocaram o ser humano como centro da questão, nós temos ali dados muito relevantes já.
Mostrei até para vocês uma pesquisa da Forbes, na verdade uma reportagem da Forbes de 2024, em que a Forbes mostra que quando misturou-se neurociência com empresariado, com o mundo corporativo, nós tivemos 12% a mais de produtividade, nós tivemos 3 vezes mais inovação, nós tivemos 45% de aumento no bem-estar e muito menos perda de equipes, que é o que hoje preocupa bastante as pessoas, porque existe aquela falácia de que ninguém se importa com ninguém, mas na verdade nós como seres humanos normais, nós nos importamos sim com as pessoas. Então eu acho que ninguém tem prazer em olhar para uma equipe e falar assim, nossa, minha equipe está completamente mentalmente destruída. Se a pessoa for uma pessoa normal, ela não vai olhar para isso como algo que seja natural. E aí vem a nova geração. A nova geração tem, sim, uma criação diferenciada. Por quê? Porque diferente de nós, não vou revelar a idade de ninguém aqui, mas a nossa geração passou por uma transição. Nós viemos do analógico, nós conhecemos o analógico também, íamos até uma locadora pegar a fita e tomávamos uma frustração enorme porque não estava a fita do filme que nós queríamos. Nós começamos a ver a tecnologia melhorar, então veio o DVD, veio o Blu-ray, veio outras tecnologias que mostraram para nós novas fontes de informação, só que nós entendemos também como usar a tecnologia atual. Nós entramos nesse contexto. E ao entrar nesse contexto, nosso cérebro está preparado talvez um pouco mais do que eles para gerar essa frustração, ter aquele empenho, porque nós aprendemos assim, não porque nós somos melhores, mas porque nós aprendemos assim. E aí o cérebro entende, ele é muito associativo. Bom, para mim trabalho significa não desistir nunca. Para mim trabalho significa conseguir superar cada dia. E esse cérebro associa ainda esse trabalho com isso. Então a nossa geração ainda é aquela geração que talvez o cérebro consegue interpretar como normal ser aquele workaholic, ser aquela pessoa que trabalha dia e noite, que passa ali 7 dias por semana para fazer um projeto e coisas assim. O que eu vejo da nova geração, e eu trabalho com médicos da nova geração também agora, é que eles não são assim. Pela facilidade talvez que eles tiveram da tecnologia que está vindo à tona, pela facilidade que eles tiveram de não ter que lidar com o analógico. Eu tenho aqui um streaming que eu escolho qualquer filme que eu quero, que eu escolho qualquer documentário que eu quero. Eles também querem um mundo um pouco mais instantâneo, um mundo em que eles têm um lazer mais imediato, porque é essa a questão que eles trouxeram à tona, e talvez o mercado financeiro, o mercado corporativo vai ter que se adaptar um pouco a esse modelo, que ele talvez não tenha horários tão rígidos, ele não tenha uma questão tão rigorosa de que horário será o trabalho, de que horário será aquilo, mas também vão ser pessoas que vão ser estudiosas se forem bem incentivadas, que vão conseguir entregar uma técnica boa, mas de um modo um pouco diferente. Talvez é aquela pessoa que está surfando e meia hora depois já está lá trabalhando na empresa porque ela colocou como parâmetro da vida dela outra coisa que não foi essa geração atual. Mas deixa eu te puxar um ponto agora. Vale para você, para o Marcelo, para o Fábio também. Você falou do cérebro associativo, né? E a gente tem a grande questão hoje também, pensando em neurônios espelho. Cara, quando a gente começa a ter uma empresa hoje, uma geração que ela não gosta de se dedicar tanto, ou que a maioria das pessoas, pelo menos, talvez não gostem de fazer isso, não consegue ter resiliência, etc., a gente tem um ambiente que vai sofrer com isso. Porque as pessoas em volta, de forma inconsciente, vão absorver aquele comportamento e vão começar a repetir também. E aí não é que o profissional é ruim, né? A gente está vendo quase que um efeito manada de psicologia, né? Eles vão começar a olhar, ver o que está acontecendo, e aí a gente começa a ter aquele efeito mimimi, né? Que a gente vê acontecer muito hoje. Aqui na empresa a gente passa por isso também. E vem a dificuldade das empresas, né? Quase ter que olhar e falar, cara, mas eu vou ter que adaptar a minha cultura para esse comportamento novo, porque isso é muito difícil de ser feito. Né? O que a gente procura hoje, cadê aquela resiliência, cadê aquilo de entrar e querer resolver as coisas realmente? Nós temos, claro, aqueles profissionais que entram e falam, cara, você vê que ele entrou para resolver e realmente ele tem um propósito, está tudo muito claro, mas talvez por cultura, por esse vício que a gente tem em dopamina hoje, não acontece com grandes pessoas, né? Tem gente que vai querer sair do meio de uma atividade para ir no banheiro para ligar o Instagram e ficar lá vendo. E ela não percebe que, na verdade, é o sistema dopaminérgico que está controlando ela, né? Não é que ela está cansada, que ela está estressada. Cara, é ATP, o cérebro não quer gastar mais ATP e leva a pessoa a fazer isso. Como vocês acham, cara, que a gente vai conseguir, de uma forma geral,
pegar esse mercado novo aí e conseguir manter a inovação, e conseguir manter a produtividade, e não criar esses efeitos mimimis de forma que um profissional ruim acabe afetando aquele profissional que é bom. É um desafio gigante isso, né? Enorme, Ivo, porque assim, aí tem que fazer uma transferência de significado. Hoje eu estava até conversando com os alunos sobre a terceirização cognitiva, em que nós não decoramos mais endereços, nós não temos mais um treino cerebral da nossa vida, e é uma geração que está passando por isso. Mas como que você muda aquilo? Talvez você dando uma fonte dopaminérgica, que aí vem as empresas atuando com treinamentos, vem a empresa mostrando o que isso pode gerar de resultado, vem essa motivação, essa valorização de coisas que de fato têm valor. Então, é todo um contexto que nós vamos ter que nos adaptar, mas eu concordo plenamente com você de que se você contamina esse ambiente e essa geração perde, por exemplo, a resiliência, perde aquele empenho, perde aquela questão de chegar na meta X, talvez nós tenhamos grandes problemas, porque isso dali de fato contamina e o cérebro associa como, beleza, não precisa fazer nada. E aí você não entende porque não está ganhando melhor, porque não está evoluindo. Então esse é um problema que nós ainda temos que pensar, mas eu acredito que hoje, com esses novos treinamentos, com essa nova preparação, com as equipes se preocupando, com compaixão, com felicidade, nós teremos sim, encontraremos bons profissionais, encontraremos pessoas que vão sim entender até onde eles querem chegar. Marcelo, queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa sua visão, tanto da ótica da empresa quanto dos profissionais da gestão de pessoas, nos diferentes desafios, gestão de equipes de alta performance, liderança, retenção de talentos, recrutamento, seleção, enfim, que você falasse, inclusive, até a conexão do próprio core, o propósito da empresa, para conseguir pegar esse universo tão diverso. Quando a gente fala de diversidade, as pessoas podem ter um viés ali de falar o pilar gênero com foco em mulher. Não, está falando de diversidade não só essas mais tradicionais, mas também da parte cognitiva e também geracional, enfim. Esses desafios, tanto pelo lado da empresa como pelo lado do profissional. Hoje, por exemplo, o CONAR se notabiliza como o maior congresso latino-americano de gestão de pessoas, né? Um dos primeiros aí do mundo. Quais são os desafios que você, nesses últimos 2, 3 anos, tem visto que é uma tendência em termos de conseguir equalizar esse desafio tão complexo que é gerir pessoas? Olha, eu falo sempre que é o seguinte, né? Eu brinco sempre, né? Que você tem duas modalidades, ou você faz coach ou faz coach, né? Então, Chicote. deixa eu entender um pouquinho como é que eu trago aqui, né? Ouvindo aqui o Diogo falar, né? Trazer esses elementos aí, eu falo assim, cara, será que a gente ali atrás também não passou por uma maneira diferente desta evolução, dessa maneira aqui, né? Eu estava olhando aqui enquanto o Diogo falava, eu falei, eu tenho certeza que eu tinha feito essa pesquisa aqui, mas queria trazer para vocês. Ouve essa frase aqui. A juventude não ouve mais os conselhos, eles pensam que sabem mais que os anciãos. Isso aqui é Pita-Hotep, 2000 anos antes de Cristo. Já não há respeito pelos pais, nem vergonha diante dos deuses. Hesíodo, 700 antes de Cristo. Os jovens de hoje amam o luxo, são mal educados, desprezam a autoridade e não respeitam os mais velhos. Atribuído a Sócrates, 400 a.C. A juventude corre atrás do prazer como animal faminto. Sêneca, em Cartas a Lucílio, 65 depois de Cristo. E por aí vai. Né? Então, muitas vezes, esse olhar do conflito de gerações é alguma coisa que a gente traz para os nossos desafios, porque são maneiras diferentes de pensar, são outros modelos. Né? Eu gosto muito de exemplificar, eu trago comigo sempre o seguinte, né? Qual que eu acho que hoje é o grande papel do líder? Tornar simples aquilo que é complicado. Porque complicar aquilo que já é complicado, isso é fácil, a gente faz aqui, usa palavras lindas, maravilhosas, né, no dia a dia para poder mostrar a minha autoridade, mas possivelmente a maior dificuldade das pessoas vamos traduzir aquilo que a gente está fazendo no dia a dia no simples, em como a gente traz isso para impactar. Então eu tenho uma história muito significativa que eu quero compartilhar com vocês.
Uma amiga chegou esses dias e falou assim para Marcelo, eu estava muito apurada no meu trabalho, ela é CEO de uma companhia, estava muito apurada no meu trabalho, e eu tenho um motorista, um taxista, que me atende há muitos anos ali. E eu dei a ele uma incumbência de muita valia, que foi levar e buscar minha filha na escola. Falei, caramba, né? Falei, você é corajosa. Ela falou, não, é porque eu confio nele e acho que ele, né, não iria fazer nada demais, então dei a ele essa incumbência. Muito bem. A filha dela deve ter 9 ou 10 anos de idade. E aí levou a filha à escola, levou e buscou, e ela, obviamente, na hora que voltou, ela virou para a filha e falou, e aí, como é que foi, filha? Ah, mãe, foi tudo bem. Ele falou alguma coisa? Não, ele perguntou como é que estava na escola, os coleguinhas e tal. Ele te tocou? Não, em momento nenhum, mãe, não tocou, não. Ele falou alguma coisa que você não tenha gostado? Não, não falou nada, mas só perguntou mesmo. Teve alguma coisa, afinal de contas, nessa viagem que te chamou a atenção? Ela virou e falou para a mãe, virou, mãe, teve um negócio que me chamou a atenção. O que foi, filho? Até aqui cabe um parênteses para explicar a história. Até 2017, 18, os taxistas de São Paulo eram obrigados a ter dentro do carro aquele guia de ruas, que era um negócio que se caísse no pé dava fratura exposta, né? E ele tinha no carro dele, agora, mais recentemente, o tal do guia de ruas impresso. Ela virou e falou assim, mamãe, sabe o que ele fez? Ela falou, não, não sei, filha. Ele imprimiu o Waze. Então, quer dizer, o modelo mental mudou, né? O modelo é digital. E o cara fala assim, pô, eu estou vendo um guia de ruas que até 15 anos atrás, ou 10 anos atrás, era absolutamente obrigatório. Hoje, para o modelo, né, mais tecnológico, para o modelo de olhar a coisa de uma maneira mais rápida, mais forte, ele passa a ser muito, né, muito mais digital, né? Então, mas você vê, esse é o modelo mental. O modelo mental é a tela na mão, é a rapidez na informação, é a rapidez da pesquisa, é o vídeo que eu não tenho mais que ir na locadora, que eu pego o streaming. Se eu não tenho o streaming, eu pego os mais diversos provedores aí de vídeo, mas eu vou achar o filme que eu quero assistir. Isso, muitas vezes, e aí eu não reputo isso, obviamente, às gerações, eu reputo isso, muitas vezes, a velocidade das nossas empresas em se adaptar às mudanças. Por quê? Muitas delas são muito grandes, têm estruturas gigantes, precisam responder para vários países, né? E essa informação, obviamente, demora. Eu não posso conceber, por exemplo, que uma empresa gigante como, sei lá, vou dar um exemplo primeiro que me veio à cabeça, como a Vale, por exemplo, tem a mesma velocidade de informação que uma empresa que tenha 30 funcionários. É claro que isso vai ser mais moroso, vai ser mais demorado. E as pessoas às vezes não têm essa paciência, né, de que isso possa acontecer. Mas eu de verdade não acho que é uma coisa dessa geração, não. Eu acho que é uma coisa que vem ao longo do tempo, que as pressas foram aumentando em função da velocidade da informação. Se a gente olhar o começo da década de 70, o conhecimento dobrava a cada 10 anos. Hoje ele dobra a cada, sei lá, 48 horas, 72 horas, né? Então, a quantidade de informação, a velocidade de informação, hoje, vocês sabem disso, o maior concorrente dos médicos é o Google, né? O cara chega na consulta dele e fala assim, doutor, o Google me falou que eu tenho isso, isso e isso. O cara fala, pô, o que você veio fazer aqui, então, já que o Google te contou, né? Não vai substituir o médico, não vai substituir o advogado. A tecnologia ela vai dar celeridade. Agora, Fábio, trazendo aqui para a sua pergunta, essa é a maior angústia dentro das empresas hoje. Como é que eu lido com as novas gerações? Como é que eu lido com essa animosidade, essa pressa? E aí tem uma coisa um termo que eu não gosto de usar, mas o RH, de uma maneira geral, usa, que é o retenção. Porque ninguém quer ser retido, as pessoas querem ir adiante. Agora, o que eu preciso tomar cuidado? Eu preciso cuidar do ambiente, porque quando eu cuido do ambiente, da cultura, daquilo que a gente permeia, eu começo a cuidar das pessoas, porque o cara fala assim, se eu estou num ambiente protegido, agasalhado, aquecido, sendo bem tratado, incluído, eu não vou sair daqui. Agora, o cara sai por quê?
Harvard faz essa pesquisa há mais de 10 anos, mais de 15 anos. As pessoas se demitem do seu líder imediato. Trabalhar nessa empresa é maravilhoso, mas trabalhar para aquela bruxa, para aquele demônio, eu estou fora. E o cara pede demissão do líder. E o líder é o responsável por criar o ambiente. Então, o ambiente é fruto do propósito, da minha identidade como líder, dos valores e das crenças, das capacidades, dos comportamentos que impactam o ambiente. O problema é que hoje a gente trabalha muito raso, única e exclusivamente respondendo ao ambiente. Então, essa é uma questão. Marcela, é fazer tudo que as pessoas querem? Não. É você considerar o que as pessoas querem. Então, tem uma lei do marketing, né, que diz o seguinte: se você não fizer o que o seu cliente quer, você quebra. Se você fizer tudo o que ele quer, você quebra mais rápido ainda. Então, na liderança é a mesma coisa. Se você não considerar a sua equipe, não ouvir, não trouxer, né, não der oportunidade para ela evoluir, fatalmente a sua liderança não vai ter sucesso. Se você fizer tudo o que as suas equipes querem, aí fatalmente está falando ao fracasso. Então como é que eu equilibro isso? Como é que eu olho para isso? Fantástica atenção às pessoas, preocupação premente e constante. Como é que eu não vou falar do mesmo jeito com o Diogo que eu falo com o Ivo, que eu falo com o Fábio? Deixa eu entender como é que o Diogo vai entender melhor a minha mensagem, como é que o Ivo... Isso é uma base que a gente não pratica, né? Que eu falo assim, comunicação não é de mim para os outros, é como é que eu vejo os outros, construo essa comunicação para que ela chegue. Eu falo com diversos níveis, você sabe, Fábio. Mas eu começo, por exemplo, falo chão de fábrica, deixa eu me adequar a essa linguagem aqui. Quando chega no nível de diretoria, deixa eu me adequar aqui. Quando eu vou falar com o CEO, deixa eu ver qual que é o nível de desafio que eu vou levar para esse cara. Não dá para falar do mesmo jeito para todo mundo. Né? Tem um acho conceito... que essa adequação é muito legal. Se deixar, eu fico aqui até amanhã, hein, gente. Esse assunto, sou apaixonado simplesmente por ele. Que tem um conceito aí que ele acaba caindo muito e serve muito bem do que a gente usa na compaixão também por aqui, né? Que é quando você calça o sapato dos outros, que é muito mais fácil. Então, se eu tenho que conversar, deixa eu colocar o sapato dele para sentir um pouco do que ele sente, e aí automaticamente você fala, tá bom, então essa forma como ele responde na empresa, mas conhecendo um pouco do perfil, o que está por trás dessa pessoa? Dificuldades. Né? O quanto ela se desloca por dia, onde ela vive, como está o relacionamento, se é casada, se não é. Isso dá uma visão muito boa já, né? Porque aí quando você aprende, pelo menos o baixo neurociência, é isso que faz a gente se apaixonar por aqui também, é assim, se eu estou falando com essa pessoa é muito difícil para ela, logo eu sei que o sistema nervoso simpático dessa pessoa vai estar disparado, ela pode estar um pouco mais estressada, pulsação um pouco maior, a forma que o corpo dela está consumindo energia vai ser diferente, então a tendência que ela responda para a gente de uma forma também diferente, e aí calçando o sapato você consegue olhar e falar, tá bom, deixa eu mudar um pouco para ver como eu falo, e funciona muito bem, isso que você falou assim é muito real, a gente se resume muito nessa frase nossa aqui. Mas eu queria aproveitar ainda para esse tópico que você falou agora, Marcelo, que você trouxe de liderança. O que define para você hoje uma liderança que ela é saudável, ela é efetiva e também ela tem aquele contexto de ser humanizada? Né? O que você acha que um líder realmente precisa hoje para que você consiga fazer que ele crie esse conceito nas empresas e consiga embutir as pessoas na cultura, né? Não tentando forçar um pouco do contrário? Eu digo assim, Ivo, é fantástica atenção às pessoas. Deixa eu prestar atenção em como elas são, em como elas se saem nas mais diversas situações, né? Porque aí eu acho que tem duas coisas que são muito importantes numa liderança. É você permitir às pessoas que possam colocar para fora os seus talentos. Então eu tenho que permitir às pessoas que os seus talentos estejam à disposição das pessoas. Isso acho que para mim é premente. O segundo é como é que eu formo os sucessores. Quem é o cara que hoje, se eu não estiver nessa posição, quem que é o cara que vai estar aqui e por quê? Quais são as habilidades, competências, atitudes, né, que esse cara tem? Porque muitas vezes eu ouço por aí assim, líder nasce líder. Tá bom, o que é nascer líder? Quem é que julga isso? Né? Quem é que escolhe isso? Porque líder é o cara que é líder na comunidade, no churrasco, no futebol, né? no Grêmio, sabe, dentro da empresa, no setor, enfim. Então eu digo que as habilidades, quais são as habilidades que neste momento podem me complementar ou podem ser melhor que esteja à disposição das pessoas.
Então, acho que esse é o papel da liderança. Permitir às pessoas que usem amplamente os seus talentos. Permitir às pessoas que possam crescer, sem se sentir ameaçado, sem se sentir, né? Eu tenho o direito de refutar algumas coisas, tenho o direito de trazer alguns elementos que talvez eu não concorde, e eu digo que as organizações só crescem quando elas têm conflito, né? E aí não estou falando de confronto, não estou falando de desrespeito, estou falando de conflito de ideias. Qual que é a diferença? Conflito eu ataco ideia, confronto eu ataco pessoas, né? E muitas vezes escondido atrás de um cargo para poder exacerbar as minhas grosserias, né? Ou minha revolta com as minhas experiências ou com o mundo. Então, de que maneira eu faço isso? Aqui tem uma coisa que eu queria pedir licença a vocês, trazer um pouco da minha filosofia de vida. Eu acredito muito que a gente é inquilino aqui, né? E a gente precisa cuidar bem desse inquilinato, né? Esse inquilinato faz com que a gente possa pensar como é que as pessoas podem ser melhores, como é que eu posso efetivamente ter uma liderança que pense nas pessoas, porque a parede que está aqui do meu lado, a mesa que está aqui à minha frente, né, o computador que eu estou usando, ele vai ser tratado tecnologicamente e muito pouco vai responder aquilo que eu desejo. As pessoas não. Como é que eu trago isso? Marcelo, mas você está falando é ser ingênuo? Não. É ser bobo? Não. Você tem o seu direito de se revoltar com algumas coisas, você tem o direito, né, de trazer alguns elementos, você tem o direito de conflitar, mas você tem que ter o direito de falar assim, cara, este inquilinato precisa estar muito legal. E a posição de líder também é um inquilinato, porque ela vai passar. Agora, qual que é a marca que eu quero deixar? Né? Como é que eu vou cuidar desse meu inquilinato? Né? E aí, se a gente fizer uma associação com os móveis, né, ou os imóveis, o cara, pô, eu tenho um imóvel, não vou alugar porque o inquilino trata mal o meu imóvel, né? O inquilino vai destruir o meu imóvel. Né? Eu digo que depende do inquilino, né? Eu fui inquilino minha vida inteira, sempre tratei os imóveis, né, como fossem meus, né? E na hora que eu saio, deixo como eu recebi. Então, acho que basicamente é isso. Como é que eu cuido do meu inquilinato? E a liderança, cada nível que eu vou passando, né? Segundo o Rancharan, lá são 7, né? 6 encruzilhadas, né? Para 7 posições. Como é que eu vou cuidando deste inquilinato para cada nível que eu vou alcançando ou alçando? Às vezes eu vou parar num deles. Então, deixa eu cuidar desse aqui da melhor maneira possível, né? Infelizmente, a gente não tem bons exemplos, né, dos nossos líderes políticos, né? A gente não tem muito do que se orgulhar, mas a gente tem muito que se orgulhar dos nossos ambientes corporativos e de boas companhias. Eu me lembro com muito carinho de alguns líderes e com menos carinho de outros, né? Que muito possivelmente foram esquecidos pelo caminho aí, porque talvez não tenham cuidado bem do seu inquilinato nessa posição. Acho que é isso, sabe? Basicamente como é que eu torno as pessoas melhores, né? Porque, cara, se eu cheguei aqui pela benesse do meu trabalho, do meu esforço, daquilo que eu fiz, e que alguém me permitiu chegar a uma posição de liderança. Agora, mas só para a gente esclarecer, para mim, líder também não é uma posição, é uma atitude. Uhum. Eu sou protagonista da carreira, daquilo que eu estou fazendo, sou líder de mim mesmo. A partir daí eu consigo, talvez, ajudar outras pessoas a também irem adiante, né? A terem os seus talentos libertos aí, né? Com mais oportunidade, mais horizonte. Pegando esse tema especificamente geracional, que é o mais que está sendo mais contundente, quando você olha para a grade do CONAR, por exemplo, né, que vocês cuidadosamente fizeram uma curadoria fantástica e sempre é muito disputada, a gente fica um pouco aflito porque a gente quer ver tudo, mas não consegue. Aquela síndrome de Deus, né? Essa aqui está em todo lugar durante todo o tempo para não perder nada. E aí eu queria que depois o Diogo falasse um pouquinho dessa síndrome aí sob a ótica da gente achar que pode, que deve
ou que algum dia isso já funcionou ou vai funcionar. Mas voltando especificamente para a grade lá, para as temáticas, liderança compassiva, compaixão, empatia, isso está na pauta do C-Levels e isso está sendo refletido para os gestores de RH hoje. Como é que você vê isso, essa percepção das empresas que vão estar lá no CONAR ou que de repente, seja como palestrante ou como congressista, para entender melhor isso e se isso realmente faz sentido, né? Se precifica, por exemplo, os resultados obtidos não tendo uma liderança compassiva, se precifica tendo-se uma liderança compassiva? Alguém já fez essa conta? Alguém já trouxe alguma pesquisa? Como é que está esse tema pulsante dentro do CONAR, dentro da RH Brasil? Fábio, eu não sei te dizer com dados isso. Eu sei dizer pela minha percepção. Aí tem uma historinha que eu gosto muito, que é assim: Padim Cisso, isso é evidente? Uma vez perguntaram para o Padim Cisso, né? E ele virou e falou assim: não, meu filho, o homem depois de 45, de tanto apanhar, sabe um pouquinho mais que os outros, né? Então, talvez eu vá dizer isso para você muito mais de empiricamente de sentimento do que efetivamente de dados, né? Eu vejo assim, eu não acho que esteja estampado esse tema. Não acho que esse tema seja um tema estampado, mas eu acho que esta é uma preocupação que está envolta em outros temas, porque tem a preocupação com as pessoas. Você vê, nós tivemos mais de 780 propostas para palestrar no CONAR. Tivemos que escolher 130. Né? Então, e na sua grande maioria, você vê que são boas iniciativas, né? Que são iniciativas onde você fala assim, cara, qual que é o foco aqui? O foco é a gestão de pessoas. Então, nós temos isso. E talvez, mais uma vez, né, Fábio, não esteja com essa estampa, com essa marca da liderança compassiva, mas sim de você compreender que você tem esforços para melhorar o estilo de liderança, para melhorar os ambientes, para aprimorar, né, aquilo que a gente está fazendo, para corrigir as pessoas, né, de uma maneira adequada, para levar essas pessoas. Hoje, qual que é o tema que mais aflige? Talvez não seja o que mais aflige, mas ao longo do tempo, o que mais aflige as companhias hoje, ao longo do tempo, numa linha do tempo, tá? É o feedback. Há quanto tempo a gente fala de feedback? E os termos, né, quando a gente se refere a feedback, não são muito elogiosos, não. Porque nós temos uma cultura de punitiva. Então, acho que tem que tirar um pouco esse olhar. A alta performance se faz com maturidade, se faz com olhar maduro para as questões difíceis. Maturidade, não estou dizendo idade, hein? Maturidade, eu falo que nem a acerola que eu tenho lá no quintal de casa, né? Você tem acerolas grandes que ainda não amadureceram, você tem acerola pequenininha que já tá madura. Então, acho que maturidade não tem a ver com idade, tem a ver com atitude diante de situações principalmente difíceis. E, normalmente, as situações difíceis envolvem as pessoas. Se a gente pensar, são quase 100% dos casos. Como é que eu decido isso? Quem é que vai fazer? Né? Agora, tem uma coisa que ainda é muito forte nas nossas companhias, muito forte, infelizmente, que é a questão do quem. Houve um erro, aconteceu um erro. A pergunta que acontece é assim: quem foi? Quer dizer, a pergunta quando vem quem foi, ela já traz em si uma característica punitiva muito forte. Peraí, vamos olhar. Como é que as empresas, né, que cuidam dos seus ambientes trabalham isso? Como é que nós vamos corrigir isso? Aí, depois que a gente corrigiu, que a gente olhou, que a gente apagou o incêndio, vamos analisar o erro, que precisa ser analisado. Né? Causa raiz, aí eu vou nos porquês e tal. Mas, efetivamente, deixa eu olhar para as questões, né? Para as questões da correção. E aqui, eu me lembro do Charlie Chaplin, não sei exatamente de quando é o filme Tempos Modernos, né? Mas a gente me lembra lá da cena, né, da pessoa na linha de produção apertando o parafuso. A gente continua tendo pessoas que apertam o parafuso dentro das companhias. A diferença hoje é que a pessoa quer saber por que ela aperta o parafuso. Atrás ela simplesmente fazia e sabia que era em troca do salário.
Hoje também em troca de salário, mas não é mais o salário que define a manutenção da pessoa, a saída dela da empresa. É o senso de pertencimento, é o olhar. Então, as empresas têm se esforçado nisso, têm se esforçado nisso. Eu já acho que é um bom termo para a gente falar desse tipo da liderança compassiva. Porque eu acho que começa mesmo na compaixão. Eu acho que a empatia é muito difícil, é quase que impossível da gente dizer ou vivenciar empatia, mas a compaixão não. A compaixão é o começo mesmo, da gente compreender vertentes, olhares e caminhos que a gente vai construir aí, né, adiante. Eu queria aproveitar e fazer um gancho aqui com o Diogo. Diogo, essa questão de culpa e de processos dentro de organizações, normalmente estruturas menores como startups, o erro ele é permissivo até um certo ponto de prototipação, break-even, o Ivo mais do que ninguém, por ser empresário e ter uma experiência vasta nisso, pode depois até dar a opinião dele, mas quando a gente vai para uma organização maior, tem essa questão realmente de punição com relação à transparência. Em 2000 se falava em avaliação 180 graus, 360 graus, enfim. Mas é para o cérebro de uma pessoa que faz isso. Né? Seja um jovem numa empresa já com processos muito bem definidos, grandes multinacionais, big techs ou grandes empresas como Embraer, a própria Vale, Petrobras, empresas que são, vamos dizer assim, são AAA aqui no Brasil, ou alguma startup. Que ambiente favorece mais o cérebro? O de uma startup, onde a zona de conforto ela inexiste e você, de certa forma, se permite que a pessoa erre, ou no ambiente onde você tem mais estrutura e tem até uma liderança que pensa num ambiente mais acolhedor, né? E que acaba te abraçando de uma forma mais bacana, a ponto de você não querer sair por um valor a mais do seu salário. Como é que o cérebro de uma pessoa se comporta nessas duas organizações? Excelente pergunta, Fábio. O Simon Sinek tem uma frase bem legal que ele diz o seguinte: ele está feliz com as equipes no momento em que a equipe tem segurança de dizer que errou. Porque aí você consegue dar um conforto para aquela questão do erro. O grande problema aqui é nós entendermos assim: errar faz parte do processo, sem dúvida alguma. Nós temos que gerar essa confiança, porque para o cérebro, algo negativo transforma em dor, é transformado em dor. Então a culpa vira dor. Aquele caminho do erro vira dor para a pessoa. E aí, claro, nós nos protegemos dessa dor. É por isso que muitas pessoas dentro de equipes acabam tendo resistências em falar que erraram. E é isso que o Marcelo traz muito, muito bem para nós com relação à compaixão, que quando você tem compaixão não é falar assim, não, você pode errar o quanto você quiser. Não, não é isso. Mas é calma, nós estamos aqui juntos, nós vamos consertar essas coisas que foram erradas juntamente, para que você melhore, para que você evolua. É essa maturidade que o Marcelo trouxe muito bem também, que nós precisamos ter como o agente do erro, ou estando numa equipe que errou, como um contexto geral. Então depende muito, Fábio, porque se você está numa startup, só que você tem um líder que é muito punitivo, que existe também, qualquer erro ele vai ser grosseiro, vai ser uma pessoa completamente ruim para aquela equipe, a tendência é que por mais que a startup gere para a pessoa um ambiente inovativo, o que para o jovem é muito legal, porque ele quer, às vezes, colocar essa criatividade à tona, é um cérebro, que nós falamos sempre sobre isso também, que a parte dopaminérgica dele está em falta naquele momento, então ele procura essa criatividade, ele procura novos ares para que a dopamina venha à tona, e ele não gosta daquela coisa da mesmice, então talvez uma startup vá bem nesses quesitos, só que se ele tiver também um líder em uma empresa multinacional que seja alguém que, o Marcelo também colocou muito bem, deixa o talento dele fluir, talvez ali dentro da multinacional ele vai crescer muito mais do que numa startup, que está ali moldando ele para aquele modelo que talvez aquele líder queira que ele fique. Então é uma coisa que depende muito de como você está analisando tudo isso. E lembrar que o ser humano é um ser social. Até uma pergunta para o Marcelo sobre isso. Nós hoje sabemos, e você falou muito bem, Marcelo, que a celeridade que as IAs vão trazer para tudo. Isso nós sabemos que vai acontecer, já está acontecendo.
Se você pega qualquer pessoa que fazia, por exemplo, documentos há um ano, hoje ela faz muito mais rápido, em mais quantidades. Isso é natural, muito mais bem escritos e ponto final. A gente sabe que isso está acontecendo e não tem como fugir disso. Mas eu penso, pelo menos o que eu estou vendo é que nesses últimos anos a gestão de pessoas tem crescido bastante como tema. A saúde mental tem crescido bastante como tema. Será que as empresas, as corporações, diante de celeridades que hoje não dependem mais tanto de tempo, não precisam mais de tanto tempo para as pessoas ficarem ali focadas naquilo, essa questão de gestão de pessoas e preocupação com saúde mental não está se tornando uma coisa super importante, com mais importância do que tinha em épocas passadas? Diogo, eu não tenho dúvida. Acho que mas perceba uma coisa aqui que talvez seja importante nessa sua fala e na pergunta. O que as pessoas sentem falta? E aí estou incluindo todas as gerações. É, eu trabalho com treinamento comportamental, né? Eu olho para a área comportamental e desenvolvimento de liderança, né? Eu não questiono a parte técnica. Quando a gente está fazendo treinamento, as pessoas falam assim, cara, o treinamento pode. O primeiro momento ele tem que ser presencial. Isso não sou eu que digo, são as pessoas. Depois podemos trazer para o online. Ah, por quê? Mas por que tem que ser presencial? E aí estou falando de públicos dos mais diversos, das mais diversas cidades. Por que tem que ser presencial? Ah, porque aí a gente vê, a gente percebe, que a gente troca ideia, que a gente contribui. Beleza. Aí vamos para outro ponto, né? Você fala assim, hoje, por exemplo, qual que e aí desculpe falar um pouco, mas é a minha experiência, mas falar um pouco desse meu trabalho, que é assim, eu uso em sala de aula hoje no desenvolvimento de liderança, na grande maioria dos temas, 2 ou 3 slides. Fora isso é flip chart. Porque é uma co-construção, uma coparticipação, uma importância para as pessoas, dizendo assim, o que você vai trazer aqui para a gente para construir. Então, elas são agentes do aprendizado. Então, por mais que a gente tenha uma inteligência artificial e um grande número de informações, muitas vezes eu não sei o que fazer com essas informações. Muitas vezes eu não sei transformar isso no meu dia a dia. Como é que eu uso no meu dia a dia? Eu pego no chat GPT que eu tenho informação do que quiser, você tem informação do que quiser, o Fábio, o Ivo, informação do que quiser, os nossos ouvintes aí, né? Tem informação do que quiserem. Agora, a prática como é que isso se reverbera na prática? Como é que isso traz na prática? Então, uma coisa que eu me debato muito, que eu ouço de vez em quando, é assim, a teoria na prática é outra. Bom, mas a prática começa na teoria. Né? Eu vou fazer uma viagem para Porto Seguro, cara, eu vou teorizar, vou pegar um voo, vou ver o hotel, vou alugar um carro, vou fazer. Chega no dia, você fala assim, choveu pra caramba, o voo não pôde decolar, só vai poder decolar no dia seguinte. Então você fala, bom, tá na prática, mas se você programou isso, você olhou para isso, né, você viu outras alternativas, então, esse é um ponto também importante. Como é que eu trago para a minha prática? A inteligência artificial dá a solução para tudo. Para ela, às vezes, é o mundo maravilhoso de Bob. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu faço o diagnóstico disso? Ele vai te trazer a informação. Mas, na prática, o quanto isso vai nos levar de aprendizado. E a prática envolve pessoas. E a prática envolve sentimento. E a prática envolve emoção. E a prática leva a conclusões das pessoas que podem ser diferentes. Então, acho que tá bom, vamos trazer como aliados, mas eu preciso praticar e às vezes praticar em laboratório. Eu digo que os treinamentos são laboratórios, ambientes seguros, que você fala assim, deixa eu testar qual que é o passo que eu posso dar lá fora. E como é que eu faço isso lá fora. Você percebe, Marcelo, que, por exemplo, o tempo que você tem que investir hoje nas tarefas, ele tem diminuído por essa velocidade, instantaneidade que os procuradores, depois das EAs, acabaram trazendo, mas isso se refletiu em termos de conscientização do pessoal C-level, da alta gestão,
para que pudesse, por exemplo, aproveitar o tempo para produzir mais, mas investindo no colaborador, por exemplo. Tem essa visão de que a inteligência artificial, se bem conduzida, vai ser uma ótima ferramenta de apoio, não tirando a parte de terceirização, que a gente pode passar para ela, e isso pode custar caro, tanto pessoalmente quanto corporativamente, para PJ e para PF. Mas você percebe algum movimento da alta gestão no sentido de, peraí, vamos filosofar? Vamos parar para pensar em coisas que trazem saúde mental, que trazem felicidade, que tragam propósito para a vida de vocês? Tem alguma coisa nesse sentido? Algum kickoff? Alguma primeira iniciativa, um case interessante nesse aspecto? Fábio, eu acho que tem algumas boas iniciativas. Acho que a gente já caminhou um pouco. Ainda tem um caminho aí pela frente, né? Desse olhar aí para falar, bom, eu estou olhando única e exclusivamente para resultados. E as pessoas têm que levar em consideração o seguinte: qual que é o custo da falta de confiança? Qual que é o custo da falta de respeito? Qual que é o custo, né, da falta de uma comunicação adequada? Qual que é o custo do zelo pelas pessoas? Não, a gente sabe o custo de material, mas a gente não sabe o custo disso. A gente não sabe nessa construção, muitas vezes, né? E aí a gente duvida um pouco, fala, não, isso aí, né, felicidade dá lucro. A gente sabe que dá. A gente sabe que as pessoas trabalhando com todas as suas entregas, né, estando integralmente dentro dos ambientes, elas vão produzir muito mais e vão entregar muito mais. Mas às vezes as pessoas ainda têm receio de medir isso, né? Ou de olhar para isso, porque isso é mais difícil de medir, é mais difícil da gente mensurar. É fácil de eu falar, olha, eu estou produzindo X unidades de produto por dia, 100 unidades de produto por dia. Quando eu produzo 98, não produzimos só 98 e não 100. E não vamos olhar a causa. E muitas vezes a causa não é só da máquina que ficou com defeito, dos problemas que a gente tem, não. Na maioria das vezes são as pessoas. É só a gente pegar aí, talvez, acidentes aéreos, por exemplo. A gente está vendo que a grande maioria, né, não são falhas técnicas, né? Tem as falhas técnicas? Tem, mas possivelmente também as falhas técnicas também advêm de falhas humanas, né? As pessoas trabalham mais impulsionadas quando a gente toca na emoção. Porque se a gente tocar única e exclusivamente na razão, o cara vira hoje e fala assim, eu sou, sei lá, um operador sênior de torno mecânico, né? Sei lá, estou chutando aqui. Mas sou operador sênior de torno mecânico, que é ou de soldagem, que é uma mão de obra específica, qualificada e tal. Aí o cara começa a se encher da empresa, porque está sendo maltratado, porque não está sendo considerado. Ele vai lá no posto de atendimento ao trabalhador e fala assim, pô, hoje eu ganho 5 mil, 6 mil, 7 mil reais, sei lá. Chega no posto de atendimento ao trabalhador, tem lá vaga de pizzaiolo, que é para ganhar a mesma coisa, vaga de entregador, que é para ganhar a mesma coisa, enfim, algumas outras vagas para as quais ele teria habilidade para ganhar a mesma coisa. E ele fala assim, eu vou para lá, fico livre dessa empresa nesse momento, na hora que eu arrumar outra oportunidade, eu volto em outra empresa para fazer aquilo que eu gosto. O cara vira Uber. Né? Ele fala assim, eu vou para o Uber, eu não quero mais aguentar esse chefe que eu tenho aqui. Então, as empresas estão sofrendo com isso, mas estão sofrendo de verdade pela deficiência na formação de líderes. Eu acho que ainda a gente tem muita oportunidade e os RHs percebem muito isso. Você vê que a segunda maior demanda de RH é a formação de líderes. Porque nós estamos sofrendo com isso. As empresas estão sofrendo com isso, de uma forma geral. E será, Marcelo, que isso pode ser um dos motivos pelos quais a gente tem visto índices de burnout tão altos nas empresas? Porque a gente olha os dados hoje, são assustadores, né? Com relação ao número de pessoas que dizem, cara, se eu não estou em burnout, eu estou quase. Né? E aí vale para todo mundo, classe médica, para a classe na educação, para o corporativo, para o cara que é analista, para o cara que está num nível muito alto, como o C-Level, por exemplo. Qual que é a sua visão, cara? Você acha que isso pode ter um impacto, pode ter alguma correlação? Não tem a menor dúvida, Igor. Eu acho que
Se a gente for procurar um responsável por isso, é a formação de líderes. As pessoas não estão preparadas, né? Ou, é que não estão preparadas, vou melhorar isso. Falta oportunidade de desenvolvimento para que a gente não tenha esse tipo de questões dentro das empresas. Uhum. Então, eu acho que as pessoas precisam estar mais preparadas. A gente começou, se a gente for pensar bem, o cuidado com a saúde mental de maneira enfática é muito novo, é muito recente. A gente sabia o que acontecia, a gente tinha afastamentos e tal, mas isso começou o quê? Pós-pandemia ou na pandemia, mais fortemente, mais presencialmente. A gente já tem isso desde sempre, mas a gente começou a olhar isso com mais cuidado, com mais atenção, com mais detalhamento. É muito recente isso, 10 anos, vai colocar aqui. Não vou ser tão cruel dizer que faz só 4, mas de 10 anos para cá, de 12 anos para cá, que a gente começou a olhar. E muitas vezes os preparos ou as preparações dos líderes deixam a desejar nesse sentido, porque a geração que muitas vezes está alçando, né, as cadeiras está sendo cada vez mais cobrada, está sendo cada vez mais exigida, né? E o cara fala assim, pô, eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para essas questões humanas, né? Porque eu tenho que produzir, eu tenho que dar resultado, eu tenho que gerar lucro, né? Eu tenho que fazer entregas. Então, acho que é uma coisa para a gente pensar nesses custos aí, porque eles efetivamente existem. E se está acontecendo muito frequentemente nas empresas, é a culpa do ambiente que a gente está criando. Responsabilidade daquilo que a gente está entregando. Tem uma Uhum. pesquisa, né? Tem uma pesquisa que acho que, eu não sei se foi você, jogou você, e você estava falando a respeito da atualização da NR1. Inclusive, o Marcelo acabou de dar uma aula para a gente por que houve atualização da NR1 com relação a burnout, né? Com o CID, todo mundo tem um CID para chamar de seu, e especificamente isso custa muito caro. Como é que você vê essa questão, Ivo, da pesquisa, da precificação do prejuízo que está tendo, né? Eu sei que você falou alguma coisa, você ia falar desses números. Eu não lembro se tem aí fácil, mas isso custa caro, né? Tanto é que, inclusive, no CONAR tem palestras com esse foco, né, Marcelo? Tem palestra com esse foco. E não é uma, não são duas só. A gente está vendo que tem uma preocupação muito forte nisso. Muito forte, muito presente. As pessoas estão preocupadas, né? Você vê que tem uma preocupação. Eu acho que preocupação sem ação é nada, resulta em nada. Né? Mas preocupação tem que levar a alguma ação. Não adianta só eu ser preocupado. Não adianta só estar preocupado com alguma coisa. A pergunta que tem que martelar é: tá bom, eu estou preocupado, e aí, o que eu faço com essa preocupação? Então, eu vejo que tem uma movimentação muito forte, eu vejo que tem uma movimentação muito presente. Você vê o tema, né? Diversas pessoas falando sobre esse tema e ganhando boa notoriedade. Né? Obviamente que tem gente que surfa a onda também, né? E que está trazendo esses elementos, mas se trouxer também, né, oportunidades de aprendizado, acho que tudo bem. Mas acredito fortemente que tem que ser uma preocupação mesmo, tem que ser uma coisa presente, tem que ser uma coisa que ocupe a cabeça dos gestores, né, e que seja fundamental que a gente faça algumas ações para, digo para liquidar, mas para minimizar isso, pelo menos reconhecer que isso existe. Né? A partir do momento que eu tenho reconhecimento, eu falo, cara, e aí, que ação que eu vou fazer? A gente tem um estudo que é isso que o Fábio comentou agora, Marcelo, porque assim, nós fizemos um estudo independente sobre felicidade de 15 anos, com algumas milhares de pessoas que têm resultados assim excepcionais. A gente deve lançar um infográfico pelo Ibrace logo sobre isso. E temos um outro também que a gente tocou com 2 parceiros nossos de Stanford durante 12 anos, focado na questão de burnout. Vou entrar um pouco nisso agora. Eu não vou comparar com o que a gente está falando de Brasil aqui, mas quando a gente olha o mercado americano,
a gente sabe já hoje que a pessoa, antes de entrar em burnout, quando ela começa a ter a saúde mental comprometida, ela gera uma perda direta já em torno de $2.500 por ano por pessoa. Então, se pegar uma empresa com 100 pessoas, a gente está falando de $250 mil por ano de pessoas que não chegaram em burnout, mas estão sendo muito exigidas ainda. E a gente tem que você falou, se a liderança não sabe conduzir, a gente tem um problema gigante. Né? Porque o burnout, muita gente, quando a gente fala, o cara fala, porque eu estou muito cansado, ou porque eu não tirei férias, ou tem a tendência, inclusive porque o cérebro ele quer buscar culpados, né? Porque isso gera economia de energia para ele, gasta menos ATP. Mas a culpa é da empresa, a culpa é do meu chefe, ou a culpa é do cara que estava do meu lado e não fez. E não é bem por aí, né? Falta muita questão de autorresponsabilidade. Só que o burnout em si, e até para o Diogo complementar um pouco para a gente, é algo super sério, né? Não só pela questão do CID que ele gera, mas também uma legislação que é a NR1 aparecendo. E quando falar de saúde em si, a pessoa associa o burnout a só estou muito estressado. Só que a gente vê pessoas que tiram a vida por conta de burnout. Né? A gente vê um sistema nervoso que fica doente. Né? O simpático gritando, o sistema parasimpático deixa de funcionar, a pessoa começa a desenvolver diabetes tipo 1 e começa a cair cabelo e unhas fracas e começa a refletir em casa e a gente vê toda a questão hormonal se alterando e todo mundo paga o pato. A empresa paga o pato, a pessoa paga um preço muito alto, a família começa a pagar um preço muito alto. E aí, de novo, acho que a gente cai no que você falou agora há pouco, né? Questão de liderança. Porque se a liderança, e de novo cai no RH também, que é quem faz as seleções, né? Bravo falar isso, mas é verdade. E assim, se a gente não conseguir ter esse olhar que a gente está falando aqui agora da liderança, que ela é sim mais humanizada, que ela coloca os sapatos dos outros, pensa na questão de compaixão, mas sem deixar de pensar em resultados, em inovação, a gente vai continuar tendo um problema muito grande. O Brasil já é hoje o país número 1 em termos de ansiedade, o quarto país em termos de estresse. Então, o que a gente está vendo de burnout nas empresas hoje nada mais é do que resultado disso. Diogo, você ia falar alguma coisa agora aí? Não, eu ia levantar bem essa questão do burnout, porque eu acho isso interessantíssimo, mas eu gostaria de perguntar para o Marcelo quais são os pontos hoje da formação de líderes que ele acha importante incluir nessa formação, porque nós temos líderes e líderes. Nós temos líderes de empresas multinacionais, por exemplo, e nós temos líderes de empresas pequenas que estão crescendo hoje ou que ainda vão crescer. Mas hoje, o que nós poderíamos trazer, por exemplo, para a formação de escolas, para a formação de até universitárias, em que a gente colocaria talvez uma formação de líder não só quando a pessoa já chega ao mundo corporativo, mas ela já começa a entender o que é esse aspecto importante da liderança. Porque o que eu mais ouço, e minha família vem muito do mundo corporativo também, é que, nossa, eu fui aprender tal requisito para ser líder 10 anos depois que eu estava no mercado, 15 anos depois que eu estava no mercado. Eu fui tentar consertar tudo que eu fiz de errado e eu poderia ter aprendido muito antes isso. Quais pontos você acha e como que nós poderíamos aplicar isso, Marcelo, nessa questão da formação de líderes? Olha, eu acredito muito que, obviamente, que é a base, né, a nossa base educacional. Tem uma iniciativa muito legal de um professor canadense chamado Thomas Rudnick, que traz essa formação de líderes desde a primeira idade. E o que é a formação de líderes na concepção do professor, e que eu concordo muito? É ter a oportunidade que esses carinhas aí, com 5, 6, 7 anos de idade, comecem a tomar as suas decisões e não sejam tão cerceados. A nossa educação é uma educação que forma para que as pessoas estudem para a prova e passem de ano. Né? Quando você começa a olhar para esses aspectos aqui esta visão, por exemplo, do professor Rudnick, é quando você diz como é que essas crianças com 6, 7, 8 anos de idade vão tomar as suas decisões. Então, tem uma iniciativa dele no interior de São Paulo, onde você tem uma escola que você não tem professores, tem coordenador de sala, porque quem decide o que vai fazer são as crianças lá dentro. Esta decisão, muitas vezes, torna isso desafiador, obviamente, para os pais, porque pelo estilo que a gente tem mesmo, a gente é uma maternidade, uma paternidade mais acolhedora de uma forma geral, estou dizendo aqui, tá? Mais acolhedora, mais, né, galinha abraçando e colocando debaixo das suas asas, sob as suas asas.
eu acho que nós temos que estimular as pessoas a tomarem as decisões e consequentemente, conviver com seus acertos e erros, né? O que acontece muitas vezes hoje é que eu vejo, eu tenho 8 afilhadas, né? Então eu digo que as meninas, né, ao longo da vida, você vai vendo como é a educação de uma, de outra e tal, mas de uma forma geral, é, as colegas, né, elas, as próprias colegas e tal, são muito tolhidas quando começam a errar. Porque me parece, às vezes, que a educação fala assim, pô, eu tenho vergonha do erro. E eu não posso ter vergonha do experimentar. Marcelo, mas pode trazer risco de vida. Não estou falando de erros extremos, né? O cara vai lá e vai colocar a mão na alta tensão. Não vou deixar que isso aconteça. Mas vou deixar a criança experimentar, fazer. E a gente também tem uma característica educacional muito forte, que é o não, né? Então, não vai jogar videogame, não pode fazer, não pode fazer. E ao invés de usar o positivo, que é o que o Rudnick fala também, de você virar assim, você vai jogar videogame sim, depois que você fizer a tarefa. Você vai sair para brincar com os amigos, ou vai fazer o que você quer fazer depois de cumprir a sua obrigação, né? Então, hoje você olha que a grande reclamação vem da hiperproteção e da pouca tolerância ao erro, né? Eu digo que nós somos responsáveis por isso, é culpa dessa, culpa não, é responsabilidade dessa geração que criou uma geração de condomínio super protegida, né, nos seus feudos, nos seus quarteirões e tal, e fala assim, cara, não pode conviver com o mundo. Tem que tomar os cuidados? Claro que tem, mas tem que permitir à criança que possa fazer erros e acertos. Então, eu me lembro sempre um amigo me contando, falou assim, Marcelo, eu dei uma quebra-cabeça para minha filha. Minha filha tem 4 anos, dei um quebra-cabeça para ela. E falei com ela, toma o tempo que você precisar para você montar esse quebra-cabeça, né? E aí ela começou a montar. Aí um dia eu cheguei lá, o avô estava montando o quebra-cabeça para ela. Aí, pô, mas não é para o senhor montar, pai, né? Não é para o senhor fazer. Quem tem que fazer é ela. Não, mas ela estava com dificuldade, estou aqui ajudando. Então, não permitir fazer por eles. Porque o líder toma decisão, né, e toma decisão muitas vezes sozinho, na maioria das vezes. São posições solitárias. São posições que têm que conviver com acerto e com erro. E são posições que têm que lidar com agrados e desagrados, né? Então, acho que começa na primeira infância, sabe, Diogo? Para a gente olhar mesmo como é que a gente começa a trabalhar isso, como é que nós evoluímos para outros patamares quando as crianças começam a tomar essas decisões, quando eu estimulo isso, né? Eu estimulo essas decisões. E esse é um ponto, Marcelo, que você colocou muito interessante sobre maturidade, porque nós falamos muito aqui também sobre a infantilização social, que é algo que a sociedade está muito infantil. E você coloca agora, por exemplo, sobre o agradar e desagradar, que é algo que o líder tem que saber lidar muito bem, porque ele vai tomar feedback negativo dele mesmo, ele vai ter uma decisão que ele vai ter que assumir, olha, nós erramos como equipe, mas quem decidiu fazer isso fui eu. Como que você olha para essa questão desse líder? Porque o cérebro ele vai brigar contra essa questão, naturalmente. Ninguém gosta de levantar a mão e falar, olha, eu errei, eu fiz a empresa perder dinheiro, eu fiz a empresa, ninguém vai gostar disso. No entanto, um líder maduro ele vai ser uma pessoa que vai conseguir assumir esse erro e também dar uma solução para esse erro. Ele vai conseguir, olha, mas indo por aqui talvez nós vamos melhor, coisas do gênero. Como que você olha hoje essa maturidade? Como que as empresas notam esses líderes que estão vindo para elas diante dessa maturidade que hoje, socialmente falando, no geral, generalizando, falta? Como que está sendo isso? As empresas, né, Diogo, são um reflexo da nossa sociedade, né? Então, muito possivelmente, eu tenho muito isso nas empresas também, né? E aí eu tenho uma coisa que eu combato diuturnamente, que é a liderança tóxica, né? Quer dizer, tem um professor que escreveu algum tempo atrás, talvez tenha escrito isso lá no 2010, 2011, não vou saber exatamente a data do tratado dele, né? Que na verdade foi uma tese apresentada em Harvard, ele teve alguma dificuldade com ele mesmo de apresentar isso no ambiente de Harvard,
mas quando ele apresentou, foi rapidamente aceita, até contrariando aquilo que ele estava imaginando, e ele escreveu um, um livro chamado Chega de Babaquice. E aí ele começou a olhar para isso. Esse livro é mais atual do que nunca. Um professor chamado Robert Schutten. E é mais atual do que nunca. Chega de babaquice. Por quê? Essa babaquice o que, que é? Nada mais é que são os reflexos da liderança tóxica, que as pessoas que se escondem atrás dos seus cargos para cometer atrocidades com as outras pessoas, para atuar de maneira grosseira, para compreender que, ou para achar que tem o direito de, de subjugar as outras pessoas. E isso acontece muito, Diogo, muito ainda nas nossas empresas, muito. Pessoas chegam, pô, na minha vez vocês vão falar desse jeito aí, dos mimimi, não sei o que tem. Não, agora é minha vez, agora sou eu que vou fazer aqui. Então o ego que é presente em todo mundo, né, de maneiras aí, distintas, mas que é presente em todo mundo, ele se exacerba e se apresenta dessa forma aí, né, dessa forma. E eu tenho para mim cada vez mais que liderança não deve ser utilizada para subjugar, não deve ser utilizada para neutralizar as pessoas. E se você tiver, e aí minha recomendação para quem está nos ouvindo, né? Se você estiver se sentindo assim, procure outro lugar, cara, porque vai ter outro lugar para você fazer isso, né? Vai ter outro lugar para você trabalhar, para você colocar à prova os seus talentos. Pode ser que demore um pouco, mas vai ter outro lugar. Não dá para a gente prestigiar, né, essa liderança que trabalha dessa forma com as pessoas. Não dá. Né? Em nome do resultado, em nome da lucratividade, em nome do que quer que seja. Eu acho que a gente tem que se adequar também. Né? Temos que nos adequar. São outros tempos, é outra maneira de ver. São outras potencialidades que a gente tem que despertar nas pessoas. Mas, de qualquer forma, não dá para a gente conviver com liderança tóxica mais. E isso precisa ser dito. Então, quando eu falei agora há pouco aí de feedback, né, tem que dar feedback para quem está acima, porque essas pessoas também são pessoas, são seres humanos que esquecem, que, né, recordam. E muitas vezes o feedback é, cara, eu não quero mais trabalhar com você. Eu tenho uma passagem muito interessante na minha vida para compartilhar com vocês, que eu trabalhava numa empresa e por razões óbvias não vou dizer, e o líder começou a levantar muito a voz comigo, bateu na mesa, aquela coisa, estava eu e mais um colega na mesa e ele se voltou contra mim. E eu parei naquele momento, olhei e falei assim, cara, é um salário importante, né, um ganho importante, mas tem algumas coisas que não não vou me apequenar, né? Eu me levantei e disse para ele, olha, você é a personificação do imbecil. Então, disse isso para a pessoa, ele me agrediu fisicamente. Me agrediu fisicamente quando eu disse isso para ele. Eu falei, tá vendo, você só comprovou quem você é. Né? Obviamente que isso gerou um mal-estar, gerou uma ação, né, que foi devidamente, houve o devido ressarcimento, mas eu falei, cara, eu falei o que talvez mais um bocado de pessoas ali gostasse ou gostaria de dizer. E aí eu, naquele momento, falei, não, eu não vou me permitir isso. Mas a gente sabe que as pessoas permitem no dia a dia por questão de sobrevivência, por questão de ir adiante, né, por questão, às vezes, até de almejar, né, novos patamares, mas eu não sei até que ponto vale a pena dentro do nosso inquilinato. Né? Até que ponto vale a pena a gente permitir isso. É que a gente tem uma questão do permitir também, que ela vai um pouco além, né? Se a gente pega fazendo uma referência aqui, a gente já discutiu algumas vezes, falando de mulheres que sofrem abuso, por exemplo, e a gente vê as pessoas comentarem e falam assim, só tá lá porque quer, continua porque gosta de apanhar, não sei o quê, e é a coisa mais absurda que existe. Né? Porque para ela, cara, dentro do cérebro dela é uma batalha absurda, assim, muito difícil, e o cérebro ganha. Né? Porque, e se eu sair daqui, o que vai acontecer? E meus filhos, e ameaça, e se o que ele falou que vai fazer, fizer, e minha família. É tanta informação que o cérebro não consegue sair. E a gente tem essa questão também daquelas pessoas que em uma hora dessa fala, caramba, mas
E agora, né? O que eu faço? Eu saio daqui, né? Para onde eu vou e o que vai acontecer depois? E de novo, se a gente não tem regulação emocional e a gente não consegue trabalhar com gatilhos e gerenciar um pouco melhor os sentimentos, a gente acaba ficando refém disso. Diogo, você quer complementar esse ponto? Acho que é legal. A gente até falou um pouco ontem também da questão do núcleo pré-cumbens, né? Das pessoas, disso de se sentirem culpadas, o cérebro quase que buscar aquela culpa o tempo todo, né? A pessoa inconscientemente acaba se colocando em uma situação dessa, e situações como essa acaba validando aquilo que ela está buscando. Eu trago até esse assunto, Ivo, porque o Marcelo coloca muito bem sobre a liderança tóxica, e infelizmente isso é muito presente ainda. É muito presente. É algo que as pessoas acham que se elas não atuarem de uma forma rude, de uma forma grosseira, elas perdem o respeito. E é totalmente o contrário. É totalmente o oposto. Porque no momento em que você cria, e isso que você falou muito bem, Ivo, no momento que você cria pessoas subjugadas, pessoas que você enfraqueceu elas, você não fortaleceu elas. Então uma pessoa que está ali por exemplo, com áreas cerebrais que estão atrofiadas, como essas mulheres que estão ali sofrendo abusos e coisas do gênero, com o precúnios atrofiado, elas estão enfraquecidas, elas não estão gerando o seu próprio potencial, seu maior potencial. Então, não existe nada de positivo numa liderança tóxica. Não existe nada de força numa liderança tóxica. Quando você domina as pessoas pela insegurança, pelo medo, por questões de humilhação, você não está sendo um líder, você está sendo apenas um manipulador, uma manipuladora, só isso. E nós sabemos que a manipulação gera para quem é o manipulado também uma sensação de: olha, aqui eu não aguento mais, eu tô perdido na minha vida, eu tô deprimido, eu tô para baixo. E o manipulado, uma hora, vai crescer um manipulador também, talvez para compensar tudo aquilo, porque foi o modelo que ele aprendeu. Mas isso que o Marcelo coloca é fundamental. Nós temos que acabar com a liderança tóxica para que ela não se propague, porque o ambiente contamina. A gente sabe que o ambiente contamina, então um líder que não consegue demonstrar nenhuma compaixão, fazer nenhum ato de compaixão, não consegue ter uma inteligência emocional para lidar com feedbacks negativos e coisas assim, ele não interessa mais. Em 2025 não tem mais interesse desse tipo de líder. Nós precisamos entender isso, porque o cérebro é bem isso. O cérebro ele é associativo, então eu vou associar o que é o correto de acordo com os exemplos que eu tenho. Ele vai promover áreas de acordo com o que eu recebo de exemplos. Então, se você tem um ambiente criativo, as áreas de criatividade do teu cérebro, como até teu hipocampo, coisas assim, elas vão acabar florescendo muito mais. Você vai ter mais dopamina sendo gerada porque você tem ali um ambiente para gerar essa criatividade. E, ao mesmo tempo, você vai conseguir ter produtividade diante de um cenário desse. Não é o que todo mundo pensa também, não. Se eu deixar minha equipe solta para fazer um brainstorming, uma criação, eu vou ter uma equipe perdida. É muito pelo contrário. Você vai concatenar ideias, você vai trazer ideias. Porque se lembrem, o social faz com que nós nos elevemos, com que nós nos protejamos contra doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, por exemplo. Então, quando você troca ideias, você está alimentando coisas, não tirando ideias. Isso é uma coisa a se pensar sempre. E a gente sabe que não dá para mudar esse líder com 1, 2 ou 3 treinamentos, né? Claro que não. Que a mistura cerebral absurda, esse cara, ele inclusive tem ali um sistema dopaminérgico superativado, né? Cada vez que ele grita que ele faz algo, a dopamina jorra para esse cara, né? Claro que sim. Ele se sente alimentado e muito mais forte e vai continuar fazendo muito mais vezes. Então acho que foi até porque ele é um inseguro também, né? É uma pessoa insegura também, não é uma pessoa forte. Eu ia falar isso agora. É uma pessoa fraca. É a forma de camuflar aquela dor que existe, né? Fala, Fabião. E tem uma coisa que a gente volta para a primeira fala do Marcelo, que ora coach, ora chicote, né? E cultura organizacional é isso, você vai dando qualificação, treinamento, conscientização, chega a hora que chicote instala. Por quê? Porque se a pessoa ela não vai ficar compliance com as diretrizes, ESG, diversidade, cuidado e inclusão, respeito com os colaboradores, um ambiente acolhedor para que realmente mitigue as diferenças e você retém aquele profissional por diversos aspectos, a empresa está preocupada e vai trabalhar, aquela liderança tóxica ela joga contra a rentabilidade da empresa, contra a reputação da empresa. Então, é mais do que premente que os canais de denúncia funcionem, que as pessoas coloquem a boca no trombone e que a gente realmente consiga externalizar
que realmente essa atualização da NR1 ela veio para mexer no bolso de todo mundo e com todo mundo, né? Para o PF olhar para si mesmo e para o PJ olhar para o PF, de tal forma que a gente consiga equalizar e equilibrar essa situação para ser mais saudável para todo mundo, seja saúde física, mental, emocional, como financeira no caso da empresa. E eu queria trazer um ponto também agora que a gente estava discutindo aqui, tal qual o Diogo falou agora há pouco, que o cérebro para ele tudo vira dor, né? Porque uma dor física, cara, ela se acende na mesma região do cérebro do quando existe aquela dor emocional, né? Aquela culpa muito forte. E a gente tem um comparativo também quando a gente fala hoje do chefe tóxico e da pessoa que tem que trabalhar no dia seguinte. Porque o simples fato dela saber que vai enfrentar aquele chefe já dispara totalmente o sistema nervoso da pessoa, né? Ou seja, ela começa a ficar muito mais ansiosa, começa a jorrar muito mais cortisol, um nível muito mais alto, e ela sequer chegou no ambiente e está ali muito estressada. E ela vai chegar lá então com dificuldade de raciocínio, com criatividade menor, com o hipocampo que não vai estar respondendo direito, a regulação emocional muito mais baixa, e muitas vezes a gente acaba perdendo excelentes profissionais por conta disso, inclusive, né? Acho que era a última pergunta minha para o Marcelo agora a gente vê, Marcelo, pelo menos é que eu vejo aqui dentro hoje, a preocupação que a gente tem, as empresas que muitas vezes perdem profissionais incríveis por conta da liderança. Pessoas que, se lapidadas, seriam fenomenais e que merecem uma chance, né? Porque a pessoa está lá com um sonho. Eu acho que a empresa tem que ter esse papel também de impulsionar, né? De catapultar essa pessoa para ajudar ela com relação aos sonhos, aperfeiçoamento e tudo mais. Você concorda com isso? Dessa perda, cara, de profissionais muito incríveis, ser também por conta de lideranças que são tóxicas? Eu não tenho a menor dúvida. Né? Em contribuições, a contribuição a cultura de uma companhia, ela não quer dizer se você está dando benefícios para ela, ginástica, happy hour, pizza, área de descompressão. Ela quer dizer como é que as pessoas se sentem no domingo à noite. Depois de ficar 2 dias com a família, talvez, sábado e domingo, ter trabalhado com a família, o reflexo da cultura é como é que eu estou me sentindo no domingo à noite. Né? Então, quando eu tenho uma liderança tóxica, e eu vou perder pessoas por causa dela, não tenho a menor dúvida, o que acontece? Eu vou trazer, as pessoas vão levar para o trabalho, não vão se levar inteiras para o trabalho. Eu não tenho toda a potencialidade das pessoas, eu tenho só uma parte delas. Porque a outra parte dela está pensando no seguinte: como é que eu vou sair daqui, para onde eu vou? Mesmo que ela fique 10 anos, isso é o que você falou agora há pouco, dos relacionamentos tóxicos também. A pessoa fica 10 anos, mas todo dia ela está pensando: como é que eu vou sair daqui para garantir minha sobrevivência, minha subsistência, né? Que estratégia eu posso? E às vezes ela não tem uma estratégia definida, mas ela pensa todos os dias. Então, jamais eu vou ter 100% dessa pessoa dentro da empresa. E aí eu chego a pontos aí das pessoas cometerem verdadeiros absurdos, né? Desde agressões até assassinatos dentro das empresas, em função da maneira como elas são acuadas. Então, essa é uma coisa real. Né? Real, vocês devem conhecer vários exemplos, eu conheço vários exemplos. Por quê? A liderança ela vai gerando nas pessoas um sentimento de revanche. Se ela é ruim, se ela é tóxica, vai sentindo que uma hora eu vou, né, me vingar disso. E a vingança delas, mais provável, eu vou sair daqui, vou embora. Pô, mas ser excelente profissional, mas não sou valorizado como tal. Você vê, eu tenho aqui um cara que, o cara é muito bom de resultado, mas é péssimo de relacionamento, e esse cara continua sendo valorizado. Então, quer dizer, o que vai acontecer? Eu vou continuar fomentando a toxicidade dentro da companhia. Agora, por que não, quando eu pego uma pessoa que é mediana e ajuda essa pessoa a se tornar brilhante, eu vou ter uma pessoa, um bom integrante de equipe e uma pessoa mediana, só que eu preciso ter atenção a ela. Preciso ver o que eu vou fazer aqui. Né? Vai levar mais tempo? Vai levar mais tempo. Eu posso abrir mão de quem está produzindo resultado, mas é péssimo para a equipe? Por favor, faça isso. Porque, com certeza, você vai perder gente que talvez seja importante para você em função do ambiente que você está fazendo aí, né? Ou que você está promovendo.
Promover ambientes em que as pessoas queiram estar é o grande desafio da liderança. Sucessores, ambientes em que as pessoas queiram estar, possibilidade de que elas estejam talentos colocados à disposição de todo mundo. E aí tem um tripé que eu queria dizer para vocês, que é o seguinte: clareza constante, atenção plena e respeito verdadeiro. Clareza constante, atenção plena e respeito verdadeiro. Mas respeito pode ser falso? Pode, quando ele é respeito só pelo cargo. Atenção pode não ser plena? Pode, quando eu estou olhando para você, mas está atravessando você aquilo que eu estou dizendo, como nós estamos conversando. Clareza não pode ser só de vez em quando, não, tem que ser transparência, tem que ser proximidade o tempo inteiro. Essa geração, inclusive, que está no mercado agora, geração Z principalmente, ela sente falta da transparência e proximidade. É o primeiro dos itens aí nas pesquisas, né, realizadas aí por vários institutos. Transparência e proximidade, atenção plena, respeito verdadeiro, clareza constante. Acho que esse talvez seja o grande ponto, né, para a gente olhar e não deixar escapar pelos dedos talentos que podem levar a nossa empresa a outros patamares. Aí. Cara, sabe que a gente conversando aqui, assim, primeiro que conversar com pessoas sábias é uma coisa incrível, né? Porque o papo começa a desenrolar e a cabeça não para, tem 1 milhão de perguntas para fazer por aqui. E isso só por si só já vale muito a pena, assim, acho que uma aula incrível pra gente. Mas eu queria te deixar uma última pergunta do meu lado aqui, Marcelo. Pessoas que estão olhando e falam, cara, eu gostaria muito de me tornar líderes, ou líderes que têm a dúvida e falam, como eu consigo me tornar um pilar realmente para essa empresa, pensando em questões de saúde mental, da produtividade e da inovação. O que você teria a dizer para essas pessoas, cara? O que você traria para elas se preocuparem? O que caminho elas deveriam trilhar? Clareza constante. Você tem experiência de sobra, né, cara? Então... Clareza constante, respeito verdadeiro e atenção plena, né? Eu digo que a pessoa só vai se tornar líder se ela tiver fantástica atenção às pessoas, né? Porque os processos, porque aquilo que é técnico, e eu não estou dizendo aqui mais uma vez, reforço, não é simples de fazer, mas é mais simples de mensurar, de medir. Então, cada vez mais, qual é a minha intenção antecipada? Né? Declarar a intenção antecipadamente gera propósito, ou vira propósito, ou se torna propósito. Né? Ter a inclusão das pessoas, seja ela, né, em todos os segmentos e também no olhar da cognição, é fundamental. Respeitar o talento das pessoas, as opiniões, os erros. Então, veja que tudo aquilo que eu for dizer daqui para frente, ou que eu disser daqui para frente, está tudo relacionado à fantástica atenção às pessoas. Elas são diferentes, sim, né? Estou vendo Freud, né, que já ensinava isso para a gente. Estou vendo lá Marston Moulton, que já ensinava isso para a gente. Estou vendo uma série de pesquisadores aí que trazem isso para a nossa realidade, mas olhando sempre o seguinte: as pessoas são diferentes e eu preciso aprender a respeitar essa diferença. As pessoas têm as suas contribuições, eu preciso aprender ou estimular que as pessoas possam trazer essas diferenças, né? E mais uma vez, eu não preciso aceitar tudo, né? Eu preciso também ter o meu discernimento, o meu poder de decisão para olhar para isso. Mas qualquer coisa, Ivo, Diogo, Fábio, os ouvintes, qualquer coisa que eu disser aqui para frente, daqui para frente, está relacionada a pessoas. Como é que eu olho para elas? Como é que eu crio um ambiente em que elas queiram estar? Como é que eu esclareço determinadas coisas que possam desagradar, né? E como é que eu me comunico verdadeiramente, como é que eu olho no olho e digo, olha, eu tenho um feedback aqui para te dar. E faço isso com naturalidade de alguém que está trazendo verdadeiramente uma contribuição para a pessoa ir adiante. Então, mais uma vez, vou reforçar lá meu tripézinho lá. Atenção plena, clareza constante, respeito verdadeiro. Eu digo sempre que as pessoas têm os seus momentos onde elas têm as suas facilidades e dificuldades. Eu gosto muito de uma música do Samuel Rosa, né, composta em parceria com o Nando Reis, chama-se Sutilmente, né,
que eu digo, pô, se eu estiver triste, simplesmente me abrace, né? Se eu estiver louco, subitamente se afaste. Se eu estiver bobo, sutilmente disfarce. Mas se eu estiver morto, suplico que não me mate dentro de ti, porque eu tenho coisas que podem contribuir, que podem trazer e elementos que eu posso ajudar as pessoas. As pessoas querem ser resgatadas por um ambiente em que elas queiram estar, trazer todo o seu potencial. Porque a gente está vendo que elas estão saindo. Elas estão saindo e estão querendo se ver livres, né, dos assholes, como diria o professor Robert Schulte. Né? Sensacional, sensacional. Muito E bom. ambientes acolhedores e com compaixão, que é a empatia colocada em prática para diminuir o sofrimento da pessoa, acabar tendo esse reflexo na sua fala. É muito legal isso, muito legal. Bacana. Contigo, Ivo. Pô, do meu lado eu amei esse papo, cara. Marcelo, assim, acho que deu uma aula pra gente fenomenal, assim, fantástica. Cara, fora todo o conhecimento que você carrega, que por si só já vale um papo, assim, absurdo. Vale até aquilo de terminar e falar, né? Falar, cara, a gente tem que marcar um almoço, um café pra conversar mais, porque tem muita coisa pra desenrolar aqui, que seria muito incrível. Com o tempo, né, É, Ivo? Tem que fazer com o tempo, né? Com é, bastante tempo. com bastante, exatamente Exato. isso, cara. Ali pro lado do Vale do Paraíba, né? Preferência. É, ali tem lugares maravilhosos. Eu adoro o Vale do Paraíba. Tem lugares maravilhosos. Boa, muito bom. Pô, Marcelo, queria te agradecer assim muito, cara, pelo papo, pela atenção. Deixar de novo assim um elogio pelo brilhantismo, pela forma como você conduziu esse papo com a gente, trouxe esses pontos que são super importantes. Eu acho que falta muito disso hoje no ambiente corporativo, né? De encontrar essa visão das pessoas enxergarem esses pontos e você conseguiu colocar de uma forma ímpar pra gente. Então eu fiquei assim super feliz com o bate-papo. Teria mais 1 milhão de perguntas para fazer aqui. A gente sabe hoje que se colocar um podcast muito longe, as pessoas não vão ouvir também. A gente calculou meio que o tempo na Marginal Tietê quando você vai de um lado para o outro. Você ficar 1 hora e meia ali para atravessar quase. Mas, de novo, eu queria te agradecer demais, cara. Obrigado pelo bate-papo. Foi um prazer enorme ter você com a gente aqui. E como a gente está super bem elencado ali em saúde mental, certamente, cara, esse episódio vai ajudar muita gente. Que acho que é aí que está o propósito e o valor que a gente busca trazer para as pessoas, né? Então, de novo, pô, muitíssimo obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Estou à disposição aí sempre aí que vocês entenderem que eu possa contribuir. Obrigado a vocês aí. Pelo papo, Imagina, pelos aprendizados aí também, pela troca. muito bom. Fabião, Diogo, Eu agradeço ao Marcelo, que assim que a gente propôs, ele se prontificou, foi uma generosa vir aqui no podcast. Valeu, Marcelo, muito obrigado mesmo. E outras portas que ele abre para a gente. O Marcelo é um facilitador, é um hub de compaixão, de empatia, e principalmente quando ele percebe que dá para somar. A gente agradece muito sempre. A sorte da vida é trazer pessoas assim. E para você que está ouvindo a gente, seja sempre muito bem-vindo, é sempre uma honra e um orgulho para a gente estar por aqui. E colaborem, mandem perguntas, inclusive sobre esse bate-papo que vocês ouviram, e a gente se vê na próxima semana. Marcelo, muito obrigado. Eu também sou apaixonado por esse tema. Gostei demais. Você é uma pessoa fantástica, traz muito bem, com muita clareza. Você tem de fato essa clareza que você prega sobre tudo isso e acho isso muito legal. É um assunto que não se encerra, claro, nunca vai se encerrar, mas é algo que nós estamos começando talvez a levar bem a sério esse assunto. E você já traz ali com muita clareza todo o conceito, todos os contextos. Então só temos muito a agradecer porque foi muito legal, aprendi demais. Eu acho que isso que é o bom da vida mesmo. Eu também gosto muito de aprender com pessoas excelentes como você, então agradecemos demais. Para você que nos ouve, nosso muito obrigado também por sempre compartilhar nossos assuntos, por nos dar ideias, por trazer tudo que vocês gostam à tona. E conforme vocês forem sugerindo, nós vamos trazendo também convidados excelentes como Marcelo, como para falar sobre mais neurociência e no contexto da vida, que esse é o nosso grande objetivo, trazer a neurociência para a vida e não deixá-las nos livros só, porque esse é a nossa maior felicidade, sabendo que vocês consigam aplicar o que nós falamos aqui. Então, muito obrigado mais uma vez, Ivo, Fábio,
muito obrigado. Marcelo, mais uma vez, nosso agradecimento total e até o próximo episódio, pessoal. Valeu! Ô Marcelo, só pra gente fechar aqui agora, e se o pessoal quiser te encontrar, cara, eu ia falar contratar, quiser te encontrar, alguém tá ouvindo, pô, eu queria me conectar com o Marcelo, LinkedIn, uma empresa ouve e fala, caramba, e falar de uma consultoria também, de algum lugar assim, queria bater um papo com ele. Onde que o pessoal te acha? Me acha no LinkedIn, Marcelo Pirani, Instagram, Marcelo Pirani, né? Facebook, Marcelo Pirani. Aliás, Facebook eu não sei se é Marcelo Pirani ou Pirani Marcelo, que eu tenho usado menos, mas Instagram e LinkedIn acho que são os principais canais aí, né? Sempre Marcelo Pirani. Fechado, maravilha. Obrigado, Obrigado, viu? Marcelo. Do nosso lado, vocês sempre encontram a Valeu, gente Marcelo. também no Instagram, em todas as mídias, com o podcast Cerebrando ou Cerebrando. A gente se vê de novo daqui a uma semana. Valeu, pessoal. Boa noite para vocês. Até mais. Boa noite, obrigado. Valeu. Boa noite.